Ótimo. Então, começando a nossa, deixa eu arrumar a câmera aqui que está muito embaixo. Começando aqui a nossa última aula, né? Hoje a gente vai falar sobre o que a gente já vinha falando na aula anterior, né? Que eram os verbos do deployer, né? Faltavam poucos verbos, assim, né? Pra gente terminar efetivamente, né? De ver todos. E aí, só fazendo uma breve recapitulação, os verbos do deployer, o que é deployer? Para começo de conversa. É um pacote, tem... Deployer é uma palavra que, na verdade, é uma tentativa de ler isso daqui, né? Que é deplir. Aí tem gente que fala deployer, tem gente que fala deployer, enfim, deve ter gente que fala deplir, e tudo bem, não tem problema. Qualquer jeito de falar tá bom, mas é um pacote que eu não me lembro o que ele quer dizer, se ele é uma sigla, sabe? Eu não tenho certeza. Certamente ele quer dizer alguma coisa, esse nome não é por acaso, mas eu não me lembro. O que é importante é que ele foi feito para você manipular base de dados, tabelas, tá certo? Então ele tem uma série de funçõezinhas lá que não são do R básico, que deixam mais fácil de transformar uma tabela em outra coisa. Então, você sai de uma tabela e chega em outra. Para ficar um pouco mais fácil de usar, de entender, etc., eu gosto de pensar que o deployer, na verdade, ele é como se fosse uma outra língua que você está aprendendo, mas que ela é ótima para você falar sobre processos que acontecem com tabelas, certo? Então, na prática, o que ele faz é te ensinar, te disponibilizar para você, né? 6 ou 7 verbos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 verbos, que você pode misturar, e cada um deles entra uma tabela e sai outra. E você pode misturar eles em sequência para executar sequências arbitrariamente complicadas em cima das suas tabelas, né? Então, a gente viu o select para selecionar colunas, a gente viu o arrange para ordenar linhas, a gente viu o filter para jogar linhas fora ou remover algumas linhas, né? Para fazer filtros, né? Manter só algumas linhas específicas, remover outras, etc. A gente viu o mutate, que serve para criar colunas novas, e a gente também viu o summarize, que serve para pegar uma tabelona e transformar em um sumário daquilo lá, seguindo certos padrões se a gente quiser. De todos os verbos aqui, o mais assim violento, que realmente faz bastante coisa acontecer, assim, ele é onde normalmente o que a gente quer fazer está realmente acontecendo, é o summarize, né? Que ele chega lá e, a partir de uma tabelona, ele gera uma tabela menor com um sumário, e assim, essa manipulação seria uma manipulação que provavelmente seria difícil de eu fazer manualmente, certo? Se eu estivesse no Excel fazendo, talvez eu fosse ter trabalho, ou eu ia ter que fazer uma tabela dinâmica, e aí já ficou bem diferente o R do Excel, né? Que o R ele é um comando que faz uma coisa, né, e fica documentado lá, e o Excel não. O Excel, você tem que ficar clicando, e aí, tipo assim, o processo de fazer a tabela dinâmica some, né? No R, não. É como se você registrasse que a tabela dinâmica foi feita. Então, só para relembrar, deixa eu criar aqui uma nova sessão. Tendo lido uma base de dados, bom, tendo carregado o pacote Tidyverse, que é o conjunto de todos os pacotes, de alguns pacotes muito úteis, mas que a gente não usou todos aqui nesse curso, mas todos os pacotes do curso estão aqui dentro. O deployr e o readr, que são de leitura de código, né? Carregando esse pacote aqui, leitura de código não, desculpa, leitura de arquivo. Carregando esse pacote aqui, o que a gente pode fazer é IMPP, ler um banco de dados, e agora, voltando ao que eu estava falando lá, né, o summarize é uma função legal que a gente pode usar para, por exemplo, tirar uma média da nossa base de filmes, se a gente quiser, né? E aí isso aqui é bem poderoso, né? Mas mais do que isso, né? A gente consegue também modificar o summarize
pedindo, por exemplo, uma média por ano. Bom, se a gente fala assim, ó, além de você fazer a nota média, isso é, transformar a base IMDb num sumário de uma nota média só, eu quero que você agrupe essas notas médias pelo ano. Então, o que ele vai fazer? É como se ele pegasse a base, quebrasse 1 milhão de pedacinhos, e aí, com cada ano, ele vai lá e faz uma média, e depois junta tudo no final. E assim, de fato, o Sumarais é o mais poderoso, mas ele fica muito bem temperado quando você usa o Group By, e, que nem a gente estava vendo na última aula, quando você mistura com os outros verbos antes. Porque aí você consegue ficar, tipo assim, ganhar cada vez mais flexibilidade naquilo que você está fazendo. E assim, normalmente, essas manipulações que você faz com as bases de dados, elas querem chegar em algum lugar, né? Tipo, você não faz a nota média por ano só por fazer. Você faz porque você tem interesse em ver se subiu ou se desceu. Você faz a nota média por diretor para pegar o diretor com a maior e com a pior, enfim, e ver se tem alguma diferença entre eles, para fazer comparações, né? No final, você tem interesse em fazer comparações. E aí, para que essa comparação seja exatamente do jeito que você quer, assim, que seja bem, bem correta, você consegue misturar o summarize com vários outros verbos, e foi isso que a gente terminou a última aula falando, né? A gente falou que, bom, o summarize e o group by estão aqui, mas antes, se você quiser criar uma coluna que seja a comparação que te interessa bem, por exemplo, se o filme teve lucro ou não, você consegue criar a coluna e já usar logo depois. Você pode fazer filtros à vontade, filtros antes, né, ou depois, você pode fazer ordenações e por aí vai. E aí, assim, foi isso que a gente fez o curso inteiro, praticamente, para entender como que o R funciona minimamente, o que aparece na tela, e ser capaz de construir, ou pelo menos, assim, ter familiaridade mínima com os comandos que a gente pode usar para construir essas sequências de passos, né, de manipulação de dados, que cumprem um certo objetivo. Foi isso que a gente fez. Aí, tem ainda uma última coisa que é comum a gente querer fazer com dados, que formam lá os 6 verbos que eu tinha falado, né? E aí, daqui para frente, já começa a ser legal. Tipo assim, é como se a gente estivesse jogando um jogo e a gente acabou de destravar o mapa inteiro, entendeu? A gente acabou de destravar a possibilidade de, tipo assim, a gente sabe coisa suficiente para começar a aplicar em uma ampla gama de coisas que a gente queira fazer, né? De aplicações, eu ia dizer, porque de fato é razoavelmente modular isso que a gente viu, entendeu? A gente consegue misturar esses verbos e com um pouco de engenhosidade a gente consegue resolver vários problemas. E aí é meio que disso que eu quero falar hoje, tá bom? Dessas misturas e aonde que a gente usaria essas misturas e o que é que a gente faria com elas. Mas antes das misturas, de falar bastante assim das misturas e das aplicações, eu quero falar sobre o nosso último verbo, que é o join. Que quer dizer, no nosso contexto aqui, você pode considerar que é unir. Tá? O join, como é que é o join? O join, ele é bem parecido, quer dizer, na verdade, ele é parecido com os outros verbos na medida em que ele pega uma tabela e sai outra, tá bom? Mas fora isso, ele é meio que a coisa dentro do deployer que ajuda a gente a mexer com 2 tabelas quando a gente precisar. Ah, mas em que situação que isso acontece? Bom, para mostrar para vocês uma situação que isso acontece, eu vou mostrar 2, tá? Então, primeiro vamos lá. O join e os verbos similares servem para mexer com mais do que uma tabela de uma vez. Cada join mexe com 2, e se a gente precisar mexer com várias, a gente usa vários joins. Com mais do que 2, né? Beleza. Então tá. Aí eu vou dar um exemplo primeiro. Bandas, instrumentos. Bandas, membros e instrumentos.
um exemplo didático, vai? E depois eu vou dar um exemplo um pouco mais real. E no final eu vou dar um exemplo real mesmo. Real, sei lá. Então vamos pensar, como é que o join funciona? Imagina que você está na situação em que você está manipulando essas duas tabelas aqui, ó. Essas duas aqui. Eu vou criar ela, que vai chamar instrumentos, membros. Só para a gente ter elas aqui em cima também, e se acostumar. De onde está vindo isso? Tem coisa que eu consigo, nome que eu consigo manipular sem ter criado? Existe. Quando você carrega um pacote, é normal que isso aconteça. Ele deixa umas tabelas lá para você mexer. Inclusive, o próprio R já tem isso. Tem uma base que chama mtcars, que está sempre carregada no seu R. Por que isso é assim? Porque às vezes você quer fazer um exemplo de alguma coisa e mandar para alguém. Enfim, é conveniente ter uma basezinha de brinquedo lá para você sair mexendo, sabe? Porque o R é focado em dados, né? Então, às vezes você quer mostrar um exemplo de gráfico e tal para alguém, aí sempre tem uma tabela disponível lá para você mexer. Aí essas bases, tal como a mtcars no R normal, sem pacotes, sempre estão disponíveis para uso depois que você carrega o deploy. Ou diverse, né? Inclui o deploy. Tá, aí o que tem essas tabelas? Essas tabelas, elas guardam a seguinte informação, as duas estão relacionadas pela coluna name. A coluna name está nas duas, e ela indica, em uma das tabelas, o que cada pessoa toca, e na outra tabela, de qual banda cada pessoa é. Aí imagina que a gente está numa situação em que a gente quer unir as duas informações. A gente quer que na base de instrumentos também diga de qual banda que o John, o Paul e o Keith são. Que, no caso, né, o John é o John Lennon, ele é dos Beatles, o Paul é o Paul McCartney, que é dos Beatles também, e o Keith é o Keith Richards, que é dos Rolling Stones, que é mais ou menos a informação que está aqui, com exceção de que o Keith não está preenchido, né? Aí, enfim, então a gente quer que a coluna band, que fala John e Paul, apareça aqui, provavelmente com NA, né? No caso do Keith. Então a gente gostaria de conseguir unir, porque de fato dá, vocês estão vendo? Essas duas linhas também estão aqui. A diferença é a informação auxiliar. Então daria para unir, né? E aí os joins vão servir exatamente para isso. Qual vai ser a lógica? A lógica dos joins é sempre procurar, é sempre usar uma coluna de referência, ou mais colunas de referência, para criar uma base que é uma combinação das colunas das tabelas que entraram. Então vamos lá. Aí a questão é que vai ter vários joins, porque vocês concordam comigo que se eu for juntar essa tabela, vai ter várias opções? Tanto eu posso trazer o band para instrumentos, e aí eu deixo NA no Keith e boto os Beatles aqui, né? Quanto eu posso fazer o contrário também. Eu posso, dados membros, trazer o instrumento que cada um toca. Aí para o John e Paul vai vir guitarra e baixo, e para o Mick Jagger não vai vir nada, porque de fato ele não toca nada, ele canta. Então, tem os dois caminhos, né? Eu tanto posso trazer dar instrumentos para membros, quanto dar membros para instrumentos. Para ter essa dinâmica, vai existir vários tipos de join, então. Então, join é unir, e aí vai ter o join dos vários tipos de join, que eu já vou mostrar. E aí, isso aqui não é uma coisa de R, especificamente, tá? É uma coisa de banco de dados. Existe uma área muito velha, inclusive. Deixa eu ver se eu quero a imagem aqui. Essa imagem aqui. Existe uma coisa muito velha de banco de dados que é essa ideia do join, tá certo? E isso foi criado, sei lá, na década de 70, mais ou menos. E aí foi implementado no R para ser uma coisa mais fácil de usar e tal, e próxima de outros jeitos de manipular bancos de dados que existem por aí, certo? E aí
E aí, beleza, a gente tem disponível no R. Mas isso existe em outras linguagens. Tanto que eu joguei join types na internet aqui, e se eu não tivesse posto a letra R, apareceria SQL joins, mas é o mesmo conceito, tá bom? Inclusive são as mesmas palavras. A gente só. Isso aqui a gente está falando só de uma implementação no R. Tá bom. Quais são os tipos de R? Os tipos de join, desculpa. Os tipos de join são essencialmente esses 6 aqui, ó. E aí, assim, pode parecer complicado, mas na verdade não é muito complicado, porque o que você tem que pensar é que sempre tem uma coluna fixa, que no caso aqui desse exemplo é a coluna ID, e no caso que a gente está vendo lá no R é a coluna name. E aí o que ele vai fazer vai ser escolher para quem que ele vai dar prioridade, entre aspas, para qual das tabelas. Existe um join, que talvez seja o mais fácil, né? Eu vou começar por ele, que é o inner join. Como que o inner join funciona? Ele pega só aquelas colunas de identificação, a coluna de referência que a gente está usando, que se mantém nas duas tabelas. Exemplo. No caso dos instrumentos aqui, vai ser só os membros de banda que estão nas duas, que no caso são os membros dos Beatles, né? O Paul e o John estão na instrumentos e o Paul e o John estão na de membros, tá certo? Então, se eu vier aqui e fizer um inner join, pega todo mundo pela coluna de referência e está nas duas tabelas. Ó, vou fazer assim. Eu vou fazer primeiro sem o pipe, só para a gente ver. Instrumentos. Membros. De fato, ficou só o John e o Paul, que nem eu tinha falado, porque o que ele faz é pegar só os membros de banda que aparecem nas duas tabelas. Tanto na de instrumentos, que diz o que eles tocam, quanto na de membros, que diz de qual banda eles são. Tá certo? Então, tem algumas coisas para pensar aqui. Tá, eu fiz o inner join, e eu não falei qual coluna que eu queria que ele tomasse de referência, mas sempre tem, que é o que eu falei aqui em cima. Tem coluna de referência. Como que ele sabia qual era a coluna que ele tinha que adotar? Ora, ele sabia, porque ele é espertinho, ele vê, toda vez que você passa duas tabelas para o join, e lembra que são sempre duas que entram no R, toda vez que você passa duas tabelas para o join, ele vê, tem nomes em comum? E se tiver, ele fala, provavelmente é por todas as colunas com nome em comum que ele quer fazer a junção, né? Aí, ele te avisa, estou fazendo o join pela coluna name, e beleza. Aí ele vai lá e faz. Eu poderia explicitar qual a coluna que eu quero usar. Eu poderia fazer inner join, instrumentos, membros, igual. Aí tem um parâmetro, membros. Aí tem um parâmetro by aqui, ó. Um argumento by que eu posso passar. E não dá mais o aviso. E ele só vai lá e faz o join. Beleza? E aí, claro que se eu errasse o nome, ele ia dar um erro, né? Ó, a coluna de join. Aí, de fato, é um erro. Não é completamente explícito, né? Mas dá para entender o que ele está falando. Ó. Join columns em X. E aí, X é sempre o que está à esquerda, em todos os joins. Tá? Tem que estar presente nos dados. E, de fato, name X não está. Mas se eu boto name, aí ele consegue achar. Então, vou fazer assim. Atenção. Os nomes precisam estar escritos corretamente. Senão, não dá, hein? Se não tiver correto escrito corretamente, não dá. Bom, beleza. Show de bola. O que mais? Uma outra coisa é que, como a gente está juntando tudo, não faz diferença quem vem antes ou quem vem depois, né? Eu poderia inverter? Poderia até, né? Aí eu vou passar o nome aqui que eu quero usar, porque o nome da coluna que eu quero usar como coluna de referência para eu juntar tudo, porque eu não quero que fique aparecendo esse aviso aqui, ó. Quero que ele vá diretão. Beleza. Então, no caso do inner join, a ordem não importa, né? Porque ele só vai lá, junta tudo e beleza. Ele vai ver, coluna name.
quais valores aparecem nas duas tabelas? Esses aqui, John e Paul, então tá, juntos os dois e vamos nessa. Aí vai ter outros tipos de join, e que você já deve imaginar como é que vai ser. Vai ter o join que mantém só a primeira coisa que você falou. Vai ter o join que mantém tudo que tem em qualquer uma das colunas. Vai ter o join que mantém só a segunda, as linhas da segunda tabela que você falou. Eu vou explicar um por um, para ficar mais claro. E eu vou começar pelo que é o completamente oposto ao que a gente está fazendo aqui. Que é o join que, se apareceu em uma tabela ou outra, ele mantém no resultado final. E se tiver alguma coluna que ficou, algum valor de coluna que ficou faltando, porque o cara, aquela entrada lá não estava na tabela original, aí ele vai manter, botar NA e pronto, tá certo? Esse é o full join. O contrário do inner join, então, que mantém só os valores da coluna de referência que estão nas duas tabelas de entrada, é o full join. Esse é o contrário do inner join, que mantém todos os valores da coluna de referência e onde e onde ficar faltando uma célula, ele coloca NA e pronto. Vamos dar um exemplo? Full join. Membros, instrumentos, e é a mesma lógica. Você pode passar o by se você quiser, se você não quiser, não precisa. É como fica, ó. Aí tem o Mick Jagger, que não tá ele tá na tabela de bandas, mas não tá na tabela de instrumentos. Então ele ficou com plays NA. De fato, ele não toca nada, ele canta. O John e o Paul estavam no inner join também, porque eles são nas duas. E o Keith Richards, por algum motivo, não está na tabela de bandas, mas ele toca guitarra, aí ele acabou aparecendo aqui. Esse é o full join. O full join também tem a mesma coisa do nome lá que eu tinha falado, e também não se importa com a ordem. Instrumentos, membros, e dá na mesma. Tá certo? Quer dizer, muda a ordem das colunas só, tá? Isso de fato muda. E que nem no inner join, né? A ordem não importa, só muda a ordem das colunas. No full join também. Então manteve as duas. Aí quando que vai começar a fazer diferença? Nos outros tipos de join. Aí tem vários. Deixa eu ver de quais que eu vou falar. Eu não vou falar de todos que tem, até porque vocês podem consultar a documentação depois e tal. E eu acho que pode acabar confundindo, porque a gente está aprendendo na primeira vez agora, né? Eu vou falar só de mais 3 tipos de join, tá? Porque esses aqui são joins que se definem pela presença de um valor nas duas tabelas, né? Se está nas duas, mantém, e o contrário disso. Agora, a gente vai ter uns joins que dependem da ordem dos parâmetros, porque, às vezes, me interessa mais uma coluna do que a outra. São eles o left join e o right join. Como que eles funcionam? Eles dão prioridade ao elemento, a posição do elemento que você coloca dentro dos parênteses. Então, vamos lá. Vou fazer um left join que é instrumentos, membros e name. O que ele vai fazer? Ele vai fixar o instrumentos, porque é left join. Então, o mais importante vai ser o instrumento, e quem vai ganhar vai ser ele. Eu vou manter todo mundo da coluna name que está no instrumentos e vou complementar com a informação que está do membros. Então, visualmente, vai acontecer o quê? Eu vou fixar o John, o Paul e o Keith. Se eu encontrar eles na coluna membros, eu vou trazer. E se tiver alguém que sobrou, tipo o Mick, que está aqui na tabela membros,
mas não me interessa porque não está no instrumentos, eu vou só jogar fora. Eu vou trazer só a banda correspondente a quem eu encontrei. Então, eu vou fixar a da esquerda e vou procurar a informação complementar na direita. Por quê? Porque é um left join. Então, o que está à esquerda, dentro do parênteses, é mais importante do que o que está à direita. Vamos ao resultado. Olha lá. É parecido com o full join, só que quem não aparece na coluna da esquerda, ele joga fora, entendeu? É meio que outra ideia. E se eu fizesse, por outro lado, a mesma chamada, mas com right join, ele ia fazer o contrário. Quem está mandando vai ser a da direita, então ele vai manter todo mundo que está na membros e vai complementar com o que ele encontrar na instrumentos. Então, fixa a da direita, que é a membros, e complementa com o que tem à esquerda, que no caso é a informação de quem toca o quê. E aí o que acontece é, bom, ele manteve o John, Paul e o Mick, que é o que estão no membros, e a coluna que ele trouxe nova é a Place com NA no Mick Jagger, porque ele não está na tabela de instrumentos. Então, nota que tem sensíveis diferenças, né? O Inner Join trouxe só quem aparece nas duas. O Full Join trouxe qualquer um que aparece em pelo menos uma das duas. Então, se aparecer em uma e outra, tá valendo. E o Left Join e o Right Join, por sua vez, fizeram uma escolha. Ou manteve só quem aparece em uma, ou manteve só quem aparece na outra. Tá certo? Isso aqui é o menos análise de dados que a gente dá. Quer dizer, é muito importante isso, tá? E eu já falo mais sobre o que isso aqui, sobre com o que isso se parece. O que eu estou dizendo é que mexe com mais do que uma tabela. É meio isso. O último tipo de join que eu vou falar hoje é o anti-join. Ele serve, assim, eu uso pouco ele, tá? Mas ele existe, assim, e na vida de vocês, conforme vocês forem evoluindo nos estudos, pode ser que vocês acabem usando bastante isso daqui. Como que o anti-join funciona? Ora, ele funciona assim. Você passa duas tabelas e ele te dá a diferença entre elas. Então, aí a ordem vai importar aqui, claro. Ele vai fazer o seguinte, pega instrumentos e eu vou remover o que aparece na próxima, na membros. E ele nem traz a coluna da outra. O que está na instrumentos, mas não está na membros, é Keith Richards, guitarra. E aí, isso aqui, a ordem importa. Né? Vou colocar um membros aqui. Instrumentos aqui. E aí, claro que a ordem importa muito, né? Agora ele vai fazer o seguinte, da membros, ele vai trazer o que não está no instrumento. Para que isso serve? Isso aqui serve quando você tem uma lista de exclusão, por exemplo, que é uma tabela, e aí você quer usar ela de maneira fácil. Esse comando corta um caminho. Mas assim, na prática, na vida real, a gente vai usar mais os joins para fazer left join e right join. Assim. A gente se importa muito com uma tabela e a gente quer trazer informações complementares de outra. Esse aqui vai ser o principal que a gente vai usar na nossa vida, que está fazendo esse procedimento. Eu já tenho a informação do instrumento que a pessoa toca e eu quero trazer a banda. Então, eu vou trazer de outra tabela e vou manter. E aí, se DNA, eu vou acabar deixando aqui. Muito bem, então é o que eu estava falando, né? A gente vai querer fazer um complemento. E é isso aí, existe no Excel, não sei se vocês estão familiarizados com ele, mas o Excel tem uma forma de fazer isso muito famosa, né? E poderosa até, eu gosto, que é o PROC-V, né? O que o Join faz é exatamente o PROC-V. Eu tenho uma coluna lá, nome, vou botar aqui, eu vou botar Maria, João, José, e aí tem a coluna deles aqui, eu vou botar a altura. Tem umas alturas aqui de umas pessoas. Vou botar a Maria maior, vai. O José menor. Aí eu tenho o nome e o peso, vamos dizer assim. Eu vou botar o mesmo peso para todo mundo. E aí às vezes está bagunçado, né? João, José, Maria, Pedro. E aí eu quero juntar as informações dessas duas tabelas, só que a ordem está bagunçada. Aí eu posso fazer isso manualmente, ou eu posso usar uma funçãozinha do Excel que chama PROC-V.
como que o PROC-V funciona? Eu mando procurar um valor em uma outra tabela. Aí eu vou lá, travo a tabela com percentual aqui. Eu falo qual coluna que eu quero que ele traga o valor, no caso vai ser a coluna 2. E aí eu vou deixar assim só. Porque tem mais parâmetro, mas não importa. E aí, se eu quiser descer isso daqui, ele desce, ó. E aí o João... Por que ele não encontrou o João? Ah, peraí. Ih, eu não sei usar PROC-V. Valor procurado, Maria. Por que ele não encontrou o João aqui? Deixa eu botar um falso. Agora foi. Aí deixa eu mudar os valores aqui. Pronto. Tem que botar esse parâmetro aqui, senão não vai. Aí agora ele ordena certinho, entendeu? A Maria é 3, ele traz para cá. O João é 1, ele traz para cá e por aí vai. E assim, o join e o proc-v são rigorosamente a mesma coisa. Quer dizer, eles são bem parecidos, eles servem ao mesmo propósito. Trazer informação que está espalhada em outras tabelas para uma tabela de referência usando uma coluna específica. Você pode pensar que é exatamente esse desenho aqui que o join está implementando. E o left join está fazendo exatamente isso. Tem aqui a Maria, e aí é left porque o que é importante é o que está à esquerda, né? Tem aqui a Maria, aí ele vai procurar a Maria no vermelho aqui, e se ele encontrar, ele me traz um valor. E se ele não encontrar? Se ele não encontrar, ele me traz NA. Não encontrou, já é. Aí traz NA, que o NA do Excel é o hashtag ND. E é a mesma coisa aqui. João procurou o João, encontrou, traz o 1 e por aí vai. Tem uma correspondência entre o left e right join com o proc-v. Vale a pena, se você já sabe mexer no Excel, você pensar nisso daqui. E aí, assim, isso aqui é o tipo de coisa que fazer em R tem vantagens com relação a fazer em outros softwares, porque você consegue, tipo, o PROC-V você tem que escrever um monte, ficar fazendo essas seleções e tal, e no R é um pouco mais fácil, né? No R é mais direto, tá bom? Tá bom. Só que esse exemplo tá meio fake, né? Ah, que bobagem isso, tipo, banda, instrumento. Vamos um exemplo um pouquinho mais real, tá bom? De fato, existe, e o que vai acontecer na nossa vida vai ser assim, ó. A gente tem a nossa tabela, a tabela IMDB lá, tão filha de Deus quanto qualquer outra, né? Na vida real, então vai ser assim. Na vida real, vamos ter duas tabelas, talvez lidas de fontes diferentes, e a gente vai querer juntar elas. Exemplo, eu vou pegar esse MDB avaliações aqui, tá lá no dados, IMDB avaliações, e aí lembra que toda vez que você for escrever o nome de um arquivo, você pode usar o autocompletar do RStudio, tá? Bota parênteses e aperta Tab, que ele acha que está procurando um arquivo. De fato, você poderia não estar, mas ele pensa que você está procurando, e muitas vezes você está, né? E aí, olha como é que é esse IMDB avaliações. Imagina que eu tenho uma tabela com um monte de outras informações sobre os filmes. Tem o número de avaliações, a nota média, a nota mediana, que são coisas que eu não tenho lá, né? Lá eu tenho um nota e IMDB, mas eu tenho um monte de outras coisas. A nota de pessoas de 0 a 18 anos, o número de votos, a nota média de pessoas com entre 18 e 30, 30 e 45, 45 para frente, os maiores avaliadores, um monte de coisa. Aí imagina que eu tenho essa base aqui, que tem bastante filme, né? 85 mil filmes, e a minha IMDB lá, velha de guerra, que tem 30 mil entradas, 30 mil filmes. E eu quero juntar uma com a outra. Bom, aí eu posso fazer, então, IMDB com avaliações. Aí, assim, eu posso fazer assim, né? O nome é IMDB Avaliações, mas posso dar o nome que eu quiser. Eu vou trocar o nome aqui
para ser detalhamento, avaliação. E aí eu vou criar uma base nova, olha lá, que vai ser detalhamento, avaliação, vai ser o IMDb original, com o complemento das avaliações adicionais. E por que está separado em duas tabelas? Pode ser por todos os motivos do mundo. No nosso caso, é porque o IMDb disponibiliza em duas tabelas diferentes, não disponibiliza uma tabela só. Mas eu não me lembro disso aqui. Acho que a gente fez, sei lá, mas enfim, é muito comum isso, né? Que as informações estejam espalhadas. E aí, com os joins, você consegue criar uma só. E aí, nota que os joins sempre recebem duas tabelas, mas se eu quiser fazer com pipe, eu posso, né? Eu poderia fazer direto o join aqui já se eu quisesse, mas eu vou fazer uma mudancinha e vou fazer com pipe. Na verdade, eu vou começar sem pipe, né? Aí eu vou querer fazer o seguinte, então. Eu quero que ele pegue o IMDb e vá lá procurar nas avaliações. Nas avaliações, os filmes que tem na minha base de filmes e seguir. Bom. Aí ele vai me falar, ó, eu estou fazendo um join pelo ID do filme e pelo número de avaliações, que são as colunas em comum. Espero que seja igual, e aí, bom, provavelmente é, né? E aí ele cria para mim uma tabela. E aí, ó, como a gente fez um left join, o número de linhas vai ser igual à primeira tabela que eu passei no join, certo? A tabela da esquerda, né? Lendo o comando da esquerda para a direita. Então, é exatamente a base que eu tinha antes, acrescida dessas informações de avaliação aí, adicionais, tá certo? Esse é o tipo de situação em que você vai usar o join na sua vida, provavelmente. Você vai tentar compatibilizar, unir, combinar colunas que estão em tabelas diferentes. E aí pode ser que tenha número de linhas diferente, etc. Então o join vai ajudar com isso. Por exemplo, aqui eu tinha só 30 mil linhas, aqui eu tinha 85 mil, mas aí de fato eu quero que, bom, traz todo mundo que você encontrar dentro das 85 mil a partir daquelas 30 que eu tinha botado de entrada. Se eu quisesse fazer o contrário, eu poderia usando o right join, né? Eu falo assim, bom, beleza, tem o MDB, e aí a referência, na verdade, vai ser o detalhamento da avaliação. Se você não encontrar alguém, tudo bem, você não encontra, só que aí fica sem título. E, de fato, tem um monte de filme sem título lá. Filme que tem ID e não tem título. Beleza, né? Show. Aí o que eu estava falando é que a gente pode fazer com pipe também. Já que ele é único e exclusivamente, já que ele a única coisa que ele faz é ajudar a escrever de maneira mais clara, né? De fato, isso aqui, né? Vou escrever left join IMDb detalhamento avaliação é rigorosamente igual a IMDb pipe detalhamento avaliação. É a mesmíssima coisa. Isso aqui são irmãos, certo? São exatamente o mesmo comando. Então eu poderia muito bem escrever isso aqui, né? IMDb com avaliações, setinha, left join, IMDb avaliação. Desculpa. IMDb pipe left join. E claro que eu poderia fazer 1000 outros pipes também, né? Se eu quisesse. Nada me impede de fazer isso. Estou falando aqui, estou tentando fazer uma velocidade boa, mas é um assunto novo, né? Então, pode perguntar. Beleza. Aí, vamos para um outro exemplo. Então, assim, esse é o exemplo mais prático, um pouco mais prático, né? Um pouco mais próximo da nossa vida real. Mas tem outros, né? Vamos para um exemplo, ver assim, tão real quanto possível. Que é o exemplo em que possivelmente você vai acabar mexendo em algum momento. Que é o que você mesmo cria as tabelas que você vai acabar fazendo join lá. Que elas não vêm de nenhum lugar. Você criou elas
E aí depois você fala assim, agora eu quero juntar, tá bom? Por exemplo, que os exemplos que eu estou pensando aqui não são muito bons. Mas vamos lá. Primeiro você faz assim, ó, diretores. E aí você vai lá, pega IMDb, aí você faz assim, eu quero um perfil da direção, né? Perfil, direção. Aí eu vou agrupar várias pessoas, né? Vou fazer um sumário. Quantos filmes? E aí ó, já estou usando direto os nossos conhecimentos, né? Quero criar uma tabela, vamos por partes, né? Não vou só sair fazendo. Quero criar uma tabela que tenha em cada linha o diretor ou diretora, e nas colunas um breve perfil da carreira. Número de filmes, nota, etc. Tá bom. Aí eu vou lá e faço o seguinte, então. Passo a tabela que me interessa, IMDb, agrupo por quem está dirigindo e faço um sumário. Se eu não botasse o Group By, ele ia fazer um sumário grande da base. Se eu boto o Group By, ele vai quebrar por diretor e vai fazer vários pequenos sumários e vai juntar tudo. Ótimo. Dentro dos sumarais, eu boto quais são as colunas de sumário que eu quero e os seus respectivos nomes. Então, o número de filmes. Se eu quiser uma contagem simples de quantos filmes encontrou, eu boto N parênteses. Vamos dar uma olhada como é que tá ficando? Ó, tem diretor pra caramba, e aí aqui são os filmes das pessoas. Tá, aí eu quero a nota média. Vou pegar a nota do MDB. Eu quero os gêneros que a pessoa trabalha. Eu vou usar lá o NDistinct. Então, vamos ver quantos gêneros diferentes a pessoa trabalhou. E... vamos ver aqui. Tá bom, esse aqui tá bom. Aí eu que fiz essa tabela aqui, né? Beleza. E tem os gêneros aqui que a pessoa trabalhou. Mas aí, digamos que eu queira trazer outras informações aqui que eu montei de outro jeito, que eu não consigo fazer, assim, que é uma informação que não vem dessa tabela, por exemplo. Que é uma informação que não vem dessa tabela. Aí, bom, porque eu esqueci, ou porque eu fiz outro dia, qualquer coisa do tipo. E aí posso ir lá, criar. E assim, às vezes eu até poderia mexer no comando para evitar o join. Mas digamos que eu acabe fazendo isso. Sem querer, assim. Eu fiz uma tabela, aí ao invés de ficar mexendo no comando que já está funcionando, eu quero criar outra. Aí, o que eu posso fazer? Eu faço um outro sumário por diretor, e aí eu pego assim, sei lá, bilheteria histórica. E aí eu vou somar toda a receita de todos os filmes da pessoa. E aí eu quero juntar tudo. Perfil, direção, final. Eu posso pegar uma perfil, direção aqui e fazer um belíssimo join. E agora eu tenho as duas informações que eu tinha feito. Então, eu tinha informações, direções, informações adicionais. Eu que fiz as duas tabelas. E aí, na hora de eu criar um final, juntando tudo, uma das ferramentas da qual eu disponho é o join, né? Para juntar tudo. Claro que eu poderia, uma outra alternativa, seria ter colado aqui dentro, né? Essa mesma variável aqui, porque eu estou fazendo exatamente igual. Mas, assim, nem sempre vai dar para fazer isso, né? Às vezes eu vou querer fazer de outro jeito. Eu esqueci, né, e tal, eu não quero mexer no comando, às vezes eu não tenho acesso
a quem fez aí o comando que gerou essa tabela e tal, mas eu só quero deixar claro para vocês que uma coisa que pode acontecer na prática é você acabar criando, fazendo um comando no R que gera as duas tabelas e depois juntando, porque a princípio pode, né? A única coisa que precisa acontecer para que você consiga fazer join é ter uma coluna que represente pelo menos uma coluna que represente a mesma informação nas duas tabelas que você está juntando. Pode até ter nome diferente, só que aí você vai ter que avisar para o E, que tem nome diferente, e idealmente tem um nome igual, né? Porque aí fica mais fácil de entender e do R entender também. Join, essencialmente é isso, tá? É você ficar juntando informações de tabelas diferentes, escolhendo uma coluna de referência, e aí o detalhe todo que tem é qual das. Isso são sempre duas, não é? Que você está juntando. É qual das duas que vai ter prioridade. Ou que você vai ter prioridade, né? Porque no full join não tem prioridade, no inner join tem que estar nas duas, também não tem prioridade, as duas são igualmente importantes. E o right to left join tem esse joguinho, né? De dar prioridade para a esquerda ou dar prioridade para a direita e por aí vai, né? Tem um pouco disso. Beleza. Join é isso. E tipicamente o join ele não vai ser tipo a última coisa que você faz. Pelo contrário, ele vai ser uma das primeiras. Porque ele é meio uma coisa de preparo da base, tá vendo? Porque o summarize é bem comum ele ser a última coisa que você faz, porque de fato você trabalhou a tabela, fazendo filtro, criando coluna, etc. Aí você tem tudo que você precisa. Aí o summarize é meio que tipo fritar o bife, sabe? É a última coisa que você vai fazer. E aí acaba. Pronto, fica pronta a tabela que você queria fazer. Show de bola. O left join, ele é parecido, os joins todos, mas o left, por exemplo, ele é parecido com o filter, né? Às vezes você quer fazer filter no final até, mas ele é parecido com o mutate para criar coluna, porque ele é meio que um preparo, né? Você está trazendo colunas novas, só que ao invés de você digitar comandos para a coluna passar a existir, você está trazendo de uma outra tabela que você já tem acesso de algum jeito, seja porque você leu, como nesse exemplo aqui, seja porque você criou, como nesse segundo exemplo que eu dei agora. Então, assim, o join vai estar no começo da sua sequência de passos. Então, na nossa vida, a gente normalmente vai ficar escrevendo comandos assim, ó, grandões, e aí, no final, ou do meio para o final, vai ter um summarize, e no começo vai ter os mutate, filter, group by e join da vida para preparar a nossa base para ficar do jeito que a gente precisa para sair usando depois, né? Muito bem. Tá. Então, vamos para as últimas coisas do curso, ainda fazendo uma breve revisão assim. Uma espécie de revisão, né? Mas também trazendo coisas novas, que é como que a gente vai usar todas essas nossas coisas aqui, né? Que a gente aprendeu ao longo do curso. Bom, um jeito, bem honesto, assim, é o jeito que eu fiquei mostrando ao longo de vários exemplos, né? Que parece esse daqui, ó, o exemplo real de manipulação. Que é o seguinte: entra uma base, sai outra. Ou entra várias bases, se você quiser juntar várias bases, por exemplo, sai outra. Entra, lê um monte de coisa, manipula. Essa manipulação é útil para alguém, seja para você, alguém da sua empresa, alguém da sua pesquisa. Aí você escreve esse negócio, manda por e-mail para alguém, etc e tal. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, eu nem vou fazer exemplo disso porque eu quero usar o tempo para dar um outro exemplo legal. Uma outra possibilidade é você fazer um relatório, um documento mesmo para alguém ler, tá bom? Que ele não vai ser um script. E o que é script? Isso aqui que a gente está fazendo, lembra que eu falei lá no começo do curso, né? Isso aqui é um rascunhão com um monte de comandos que não foram feitos para serem rodados todos de uma vez. Ele foi rodado ele foi feito para uma pessoa, no caso eu, que quero ficar rodando isso daqui linha por linha e fazendo comentários para te explicar o que está acontecendo. Ótimo. Um script de verdade, ele não foi feito para isso. Ele foi feito para ter começo, meio e fim, para fazer uma coisa acontecer.
e para outra pessoa conseguir rodar aquilo, ou você mesmo, né, sei lá, rodar aquilo, extrair os resultados, etc. e tal. É para isso que serve o script, né? E aí o script, ele foi feito para ser usado, ele foi feito para ser rodado de uma vez, mas enquanto você está escrevendo, você tem que ver com o que você está mexendo, né? Você precisa de várias ajudas para programar que o RStudio te dá, né? Por exemplo, mostra os objetos aqui que você criou, mostra os arquivos, os pacotes que você tem instalado, etc. Então, a gente pode usar todos esses comandos que a gente fez, esse tipo de coisa aqui, a gente pode usar dentro do script de manipulação se a gente quiser. Cara, beleza. Show de bola. Tem um outro jeito de usar, que é o que eu vou mostrar agora, que é usando o R Markdown. Tá? O que é o R Markdown? Ele não é um script. Primeira coisa, ele não é um script. O que ele é? Como que você cria ele, né? Não tem um jeito de... Assim, até tem um jeito de você criar com um atalho no teclado. Eu não sei como é, porque eu nunca uso. Eu sempre faço clicando. E ele também não tem o papelzinho aqui, que o papelzinho é para você criar um script novo, né? Quer dizer, se você clicar no papelzinho, vai ter várias opções. O script, ou se você descer um pouco, é a primeira, né? O script é o mais básico. A quinta opção de cima para baixo é o que eu vou falar agora, que é o R Markdown. Quando você clica nele, aí já é diferente, porque ele não só simplesmente abre um bloco de notas. O que ele abre é uma tela para te ajudar e te pedir informações sobre o tipo de arquivo que você quer criar. E esse arquivo, que é importante você colocar no seu coração, é que ele é um documento, mas mais que isso, ele é um roteiro para virar um documento, tá certo? E pode ter código no meio. Então, ele funciona de maneira parecida com o script até, só que ele ele necessariamente está acoplado com a ideia de virar um documento. Isso é, não simplesmente uma sequência de comandos que o R vai executar, mas sim um Word, um PDF, um HTML, qualquer coisa assim. Sendo um documento, como se fosse um relatório, algo do tipo, ele pede um título, que você pode colocar ou não, se você não quiser. No caso, eu vou colocar, ó, título de exemplo, e aí pode ter espaço, ou pode não ter, a data, e o autor eu vou botar eu, tá bom? E aí depois ele fala assim, ó, você quer fazer em HTML, em PDF ou em Word? Eu não vou fazer em PDF, eu vou fazer em Word mesmo. Bom, posso fazer em HTML também. Eu vou fazer em HTML que, se você quiser fazer comigo, você consegue, que esse aqui não vai dar erro com certeza. Os outros talvez dê erro. PDF você precisa de instalações adicionais e o Word, se você não tiver no Windows, ou não tiver Word, né, nenhum no seu computador, pode acontecer, nem LibreOffice, nem nada, aí você não vai conseguir ver o resultado final. Então eu vou clicar em HTML. Se você quiser testar os outros, testa à vontade. Beleza. Aí eu dei OK, e aí ele abre um documento para mim aqui. Parece, em alguma medida, ele parece com um script, só que ele tem algumas diferenças. Por exemplo, ele começa com um cabeçalho pintadinho. Outra coisa é que ele tem coisas que parecem código de R, tipo esses negócios aqui, parece código de R, né? Que tá pintado de cinza aqui. Mas ele também tem conteúdos que não são R, que parecem um texto normal, né? Ele tem essas hashtags, que eu também não sei o que é. Eu sei, na verdade, mas eu já vou explicar para vocês. Aí ele tem esses parágrafos aqui no meio. Enfim, não parece bem que ele é um script, né? Ele é um pouco diferente, ó, vamos comparar. O script é só comando e quando eu quero comentar, eu boto o hashtag para ficar verdinho. Aqui tem uns textos que não são comandos, estão escritos livremente. E é o contrário, né? O que parece que é um comando tá pintadinho de cinza e tem essa marcação aqui, esse crase, 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 R, e por aí vai. É interessante. Por quê? Por que ele é desse jeito? Porque a lógica do R Markdown é que você está escrevendo um documento que você está escrevendo em texto, como se ele fosse um arquivo de texto normal, parecido com o script, só que, então, assim, sendo um documento, a maior parte do que você vai escrever não vai ser comando, vai ser uma coisa que vai virar texto lá, parágrafo, etc. E no meio, se você quiser, você pode botar uns códigos de R. E aí o preço que você vai pagar por isso é colocar crase, crase, crase aqui para indicar para o Markdown que parou de ser texto puro, né? Que deve ser interpretado de maneira literal, quase.
e ser só colocado aquilo lá que você escreveu no documento final. Não é assim. Quando você bota crase, ele fala o seguinte: aqui você vai executar um código em R, você vai pegar o resultado, e se você conseguir, você vai colocar ele no seu relatório final. No meu relatório, né, no documento final. E aí, acabou, segue para o resto. Bota mais texto, faz outro comando, bota outro conteúdo no relatório final e por aí vai. Tá certo? O R Markdown, então, é o quê? Ele é como se fosse um script, só que quando você roda ele, ao invés de só ficar colocando coisa no console aqui, o que acontece é que ele renderiza ele gera mesmo um documento. Um documento que o que está escrito fora do crase é interpretado de maneira literal. Só tem alguns detalhezinhos, tipo, tem como botar negrito, itálico, etc. E o que está dentro do crase é um comando de R que vai ser rodado e o resultado vai aparecer sem o código, possivelmente no final. Né? Tá, e como que eu faço para o documento aparecer? Antes de eu começar a explicar mais. Olha, antes de você fazer para você fazer o documento aparecer, o que você faz é clicar aqui nesse novelinho de lã, onde está escrito knit, que quer dizer costurar em inglês, tecer, né, tal. E se você clicar nele, ele vai te pedir para salvar o seu arquivo, porque ele é que nem um script, tá certo? Aí eu vou salvar aqui. Exemplo, Markdown. E aí, o que ele vai tentar fazer é gerar o documento para a gente. No meu RStudio, está configurado para nunca ter pop-up. Eu não sei porquê, eu não sei como que eu fiz isso. Mas o que acontece é que onde quer que você tenha salvo o seu objeto, o seu arquivo aí, R Markdown, depois que você der knit, ele vai largar lá um filinho que é exatamente isso daqui, só que em versão relatório. Vamos abrir para ver? Aí ele tem duas opções, abrir no editor ou no browser, eu vou ver no browser. E pronto, ó. Tudo aquilo que eu tinha escrito aqui, aliás, eu não, né? Que veio já escrito por padrão aqui, eu mandei ele transformar o documento, é isso que o novelinho de lá faz. E aí o que aparece é uma versão daquilo lá, só que mais bonito, né? Os textos que estavam fora do crase lá, daquelas faixinhas cinzas, viram textos de verdade, e o que tem dentro das crases vira o resultado daquilo no R. Por exemplo, posso botar um plot, né? Um gráfico, posso botar estatísticas computadas, que esse summary, ó, aqui, lá eu tinha escrito só o comando. E o que aparece no resultado final, no documento? O resultado daquele comando, no caso, as contas. Né? E aí eu posso botar os comandos que eu quiser dentro desses pedacinhos de código aqui que tem dentro do documento. Como, por exemplo, manipulações. Tipo aquelas lá que a gente estava vendo, tipo esses negócios aqui, ó. Tipo essas sequências. Ler base e tal. Ler base, manipular, etc. E aí é muito legal. Por quê? Porque eu consigo fazer tipo um relatório que já mistura R e o documento final, tudo no mesmo. Um artigo, uma página na internet, tudo isso eu consigo fazer usando o R Markdown, e esse é o exemplo que eu vou dar agora, tá? Então, para a gente fazer o nosso Markdown mais bonitinho, eu vou simplesmente apagar tudo que tem aqui. Vou deixar só o cabeçalho. Por quê? Porque o cabeçalho você sempre tem que deixar. Por quê? O cabeçalho avisa para ele que uma coisa que é importante a gente guardar no nosso coração é que isso aqui não é que nem um script que está sendo rodado no console. Quando eu aperto esse novelinho de lã aqui, e eu quinito o documento, vamos pensar que existe o verbo quinitar, tá bom? Tipo de costurar, só que uma mistura aí do português com o inglês. Quando eu clico aqui no novelinho de lã, o que eu estou falando para o RStudio é para fazer o seguinte: pega esse documento aqui, que é um arquivo de texto, interpreta ele para que ele vire um documento no final. Então ele não está indo para o console, tá certo? Até efetivamente é rodado como se fosse num console depois, mas eu já falo sobre isso. Por conta disso, por ser uma coisa tão especial, eu não posso apagar esse cabeçalho, tem que deixar. E o que define o que é o cabeçalho? Essas três hífens aqui. Hífen, 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 hífen. Dentro desse cabeçalho, eu defino várias coisas. Se tiver título para colocar, eu coloco o título. Se tiver autor para colocar, eu coloco o autor. A data, eu posso botar a data que eu quiser, que é a data que foi feito.
e o tipo de saída. Se vai ser um HTML, um PDF ou outra coisa, tipo um Word. Eu vou colocar, eu fiz HTML antes, eu vou fazer o Word agora só para mostrar para vocês. Então, ó, vou mandar fazer um Word, e aí eu vou escrever assim, esse é o meu Word, e eu gerei pelo app. Eu vou clicar no novelinho de lã. Cliquei, aí ó, nasceu um filhinho. Não tinha isso antes aqui, se você voltar no vídeo depois você vai ver. Nasceu um filhinho do meu Markdown, que tem o mesmo nome, por isso que eu estou chamando de filhinho, só que a extensão é docx, que é a extensão do Word. Se eu clicar, ele me fala, ó, ele criou um Word para mim lá. Tá certo? E aí tudo que eu escrever aqui, ele vai interpretar como texto, tá bom? E se eu quisesse colocar uma coisa que saiu do R no meio aqui, eu poderia? Poderia. Teria vários jeitos de você fazer isso, mas o jeito que o R Markdown, um jeito legal assim de fazer com o R Markdown, é você usar o que a gente chama de chunk. O que é chunk? É aquilo lá que eu estava chamando de faixinha cinza, que tinha o crase, crase, crase. O chunk é um pedaço de código que você coloca dentro do Markdown para avisar para o R, no momento em que você apertar aqui em cima no novelinho de lã, que aquele trecho deve ser executado no console do R e a saída deve virar uma coisa no documento. Tá certo? Como que eu incluo o chunk? Tem dois jeitos. O jeito que eu costumo fazer é usar o atalho do teclado, mas você pode fazer clicando aqui em cima. Ó. Esse mais C, que é de adicionar código, né? Se você clicar, você pode botar código que não é só de R também. Você pode botar Python, tem um monte de coisa que você pode botar, mas eu vou botar um de R. E aí, se você clicar aqui em cima e clicar em R, ele adiciona para você um pedaço do seu R Markdown que está preparado para receber um código em R. Aí aqui dentro é como se fosse um script. Você pode escrever o que você quiser dentro desse R Markdown. Você pode escrever uma sequência de comandos como essa, você pode escrever comando de leitura de arquivo, você pode fazer o que você quiser, fazer manipulação de dados, etc. Só para fazer um primeiro teste simples, eu vou pegar uma coisa que a gente aprendeu a fazer lá no começo do curso, que é criar uma variável. Então, eu vou fazer assim, ó, x recebe 1, 2, 3, 4, e aí eu vou fazer uma média. E eu vou fazer um comentário. Essa é a média do x. Criei o objeto x, essa é a média do x. Aí, se eu clicar no novelinho de lã, olha o que vai acontecer. Ele cria o documento, e aí ele pega o meu código, cola aqui, também formatadinho, né? E ele chega a executar, porque aqui eu não executei, eu só escrevi. Quando eu clico, é como se fosse um script que eu não joguei no console. Quando eu clico no novelinho de lã, ele executa tudo que tem em cada chunk. Se tiver outros chunks, ele executa. No caso, tem um só. Aí ele executa e bota o resultado aqui seguido de hashtag. Jogo da velha, jogo da velha. E se eu quisesse ver isso aqui antes do documento, só para eu saber se está certo ou se não está. Deixa eu fechar. Você pode fazer isso porque tem um botãozinho de play aqui no canto superior direito do chunk, tá vendo? Se você clicar, ele mostra para você todo o resultado que apareceria no seu console se você copiasse e colasse esse documento. E, de fato, quando você clica aqui no play, ele copia e cola no seu console. Exatamente o que você escreveu aqui dentro, tá bom? Tá, e se eu quisesse... Deixa eu dar uma olhada aqui no meu programa. E se eu quisesse tipo assim, botar um resultado de uma tabela, carregar um banco de dados, etc. Eu conseguiria fazer isso? Conseguiria. Só que aí tem alguns detalhes, assim, que são um pouco chatos. Então, ó, dentro desse mesmo chunk que eu fiz isso aqui, eu vou manter... Eu vou apagar isso aqui, porque não é o tipo de coisa que a gente faria, né? Tipo um comando como esse. O tipo de coisa que a gente faria seria ler um banco de dados. Tá? Então, eu vou botar... Primeiro, eu vou carregar um pacote. E aí você pode escrever assim, ó, abaixo vou carregar a biblioteca Tidyverse e carrega vários pacotes úteis para
análise de dados. Coloquei aqui, né? Aí eu vou dar play para ver o que aparece, não apareceu nada, e vamos rodar o Kinect para ver o que aparece. Aí ele pensa um pouco e gera um filhinho lá. Aí ele carregou, né? Beleza, carregou e tudo que aparece no meu console quando eu rodo esse comando aparece aqui. Em qual versão que ele foi construído, os pacotes que ele carregou e beleza. Aí eu poderia fazer aqui a leitura do meu banco de dados, né? Vamos tentar fazer diretão assim, ó, IMDb, read CSV, dados e blá blá. Aí já acontece uma coisa, ó, tô dando tab aqui e ele não encontrou nenhuma pasta dados. Vou dar tab de novo. O que acontece? Dentro do R Markdown, isso é uma coisa chata. Dentro do R Markdown, ele acha que ele está na pasta onde está o R Markdown. Ele não acha que está na pasta de referência do seu R. Então, você não consegue encontrar, por exemplo, a pasta dados. Uma vez que você está dentro do R Markdown, o autocompletar não mostra a pasta dados para você. Por quê? Os caminhos no R Markdown são relativos ao arquivo, à pasta em que o R Markdown está. Se você quiser pegar um arquivo que está em outro lugar no seu computador, você tem duas opções. Ou botar um caminho absoluto para aquele arquivo, que aí vai funcionar, ou botar um caminho relativo, só que aí vai ter uma coisa que a gente não tinha visto até agora, que é fazer referência à pasta pai. Se eu escrever ponto, ponto e botar barra, aí isso aqui quer dizer assim, ó, com relação à pasta que eu estou, pegue o pai, entre na pasta dados e encontre a tabela em mdb.csv. Aí ele leu, né? E aí aqui eu poderia fazer tipo head mdb e mandar aqui me tá. Aí ele deu um problema de permissão aqui porque eu tô com o Word aberto. Aí ele não deixa. Se eu mando ele criar o filhinho de novo, eu já tava com o filhinho aberto, aí ele dá pau. Então eu vou fechar e vou mandar rodar de novo no noveirinho de novo. Aí eu vou descer e aí ele mostra para mim a tabelinha, tá? Isso aqui é exatamente o que aparece quando eu escrevo head, né? No meu console lá do R. Por enquanto tá feio, né? Tá bem feio. Então, por isso eu vou usar um outro pacote, chama initr, e libera para mim uma função que chama cable, que transforma tabelas no... Ele foi feito para usar com R Markdown, por isso que o nome é init, né? E aí ele libera para a gente algumas funções para deixar o resultado mais bonito. Quando eu dou cable em algum objeto dentro de um chunk do R Markdown, o que acontece, ó, vou dar play aqui, é que ele gera uma tabelinha bonitinha. Aqui não dá para ver direito, mas quando eu mandar gerar o documento vai dar para ver. Bom, é que tem muito texto nessa tabela, né? Aí ela é meio gigante, tem um monte de texto maluco, né? Mas vou fazer um select aqui, vai. Fazer um negócio mais bonitinho. Minha tabela, IMDb, select e define título, head 5, e aí eu vou dar cable minha tabela. Agora eu vou dar quente. E aí, ó, fica uma tabelinha bonitinha. Agora sim. E aí poderia ser o resultado do Summarize, poderia ser qualquer coisa, né? Poderia ser qualquer coisa. E a gente já vai falar sobre isso. Só que o documento está um pouquinho poluído, né? Eu escrevi um comando aqui que... tipo assim, pô, tá feio, né? Isso aqui, ele tá mostrando o código que eu usei para rodar. Talvez eu não quisesse, talvez eu quisesse só a tabela, e ele tá cheio desses avisos aqui, coisa feia, né? Isso aqui não tá bom pro meu relatório. Se você quiser esconder, você pode, e aí tem algum jeito de você fazer isso. Você pode escrever o comando direto aqui, ou você pode controlar o que acontece com o seu chunk, clicando aqui em cima nessa engrenagemzinha, que aí ela vai ter várias opções, ó. Output. Use o default do documento. Aí o default do documento vai ser mostrar tudo sempre. Quero que mostre só o output, só a tabela. Aí ele já coloca um texto aqui que indica isso. Echo igual false.
Não quero que mostre warning. Warning false. Não quero que mostre mensagem nenhuma. Mensagem false. E acho que tá bom. Aí eu vou dar apply. E pronto. Agora, mexendo na engrenagem, eu avisei como que eu quero que isso aqui apareça, a saída da execução desse código apareça no meu documento final. Vou clicar no novelinho de lã. Aí ele está falando um monte de coisa aqui, mas agora quando eu abrir, aparece só a tabela de fato, tá vendo? E aí eu poderia fazer o que eu quisesse aqui. Eu poderia fazer, por exemplo, uma sequência, um comando que fosse assim, ó. Filmes de maior bilheteria, que a gente fez antes, né? Aí eu vou selecionar o título do filme, o orçamento, eu vou ordenar de maneira decrescente o orçamento, a range desse orçamento. Eu vou pegar os 5 maiores bilheterias. Aí tá bom. Aí eu vou mudar meu texto aqui para falar assim, ó. Neste documento, calculo os filmes de maior bilheteria utilizando a base de dados do IMDb. Na tabela abaixo, você pode conferir os 5 maiores filmes e suas respectivas bilheterias. Aí eu vou clicar no novelinho de lã. Aí ele vai dar pau. Cadê? Ele deu pau aqui porque... Ah, tá. É um erro normal de R, né? Objeto minha tabela não foi encontrado. Porque, de fato, eu troquei o nome aqui e não troquei no key. E aí tinha outra coisa que podia acontecer também, que é que eu estava com o Word aberto. Não pode fazer isso. Você tem que fechar o documento quando você quiser gerar ele de novo, né? E cadê? Gerou? Gerou. Aí eu estou avisando aqui, ó. Nesse documento, calculo os filmes de maior bilheteria utilizando a base da MDB. Na tabela abaixo você pode conferir. E aí tem uma tabela com os filmes. E tipo assim, ó, eu poderia ter feito no R, copiado e colado, jogado no Excel, editado e colado aqui. Poderia. Mas eu também posso fazer direto pelo R. Já vai direto para o Word. E aí esse é um jeito muito comum de usar as coisas que a gente viu nesse curso. Você escreve um documento, e aí você vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. No meio dele, você vai lá e coloca uma sequência de código que faz uma manipulação e cospe um resultado útil pra gente lá. E aí fica bem, tipo assim, nem parece que isso aqui foi gerado por um código, entendeu? É só muito, muito, muito conveniente que as coisas sejam desse jeito. Só isso. O livro da Curso R, ele tem um capítulo sobre Markdown, deixa eu ver. Sim, na verdade, tem vários materiais sobre isso na internet. Tem os nossos materiais do curso lá de relatórios e tal. Aí tem um monte de apresentação, tem um monte de coisa. Mas o nosso capítulo sobre Markdown, ele vai ter bastante detalhes, que nem eu estou fazendo aqui. Só não tem só não tem um livro inteiro só sobre isso, mas tem no capítulo 9 do nosso livro fala sobre isso. E aí ele vai ter mais detalhes, vai ter como deixar mais bonito, etc. Beleza, gente. Então, ó, era esse exemplo que eu queria mostrar para vocês. Eu vou dar um intervalo agora, e na volta a gente vai falar mais sobre como deixar isso aqui bonitinho e evoluções, né, que a gente pode ter disso daqui. E assim, de maneira mais prática, né? Só para a gente não ficar completamente avulso. E aí, depois a gente fala do trabalho final, dúvidas finais, e aí é o final do curso.